sobre a gente ter uma vida em comunidade, né? Uma vida em comunidade com os nossos irmãos em Cristo. Tanto a questão da igreja local, a importância, a gente tem discutido isso, quanto a gente ter um grupo de amigos, mesmo dentro da igreja local, ou enfim, fora, mas pessoas que estejam te apoiando no dia a dia. Amém? Aí o outro ponto que a gente veio trazer hoje aqui é: na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. E o que é isso, né? O que é experimentar isso? Na verdade, é quando a gente se responsabiliza pelo nosso irmão. É a arte de você dar e você receber. É você depender do outro. Gente, muitas vezes não, eu falo assim, sempre. A gente sempre vai depender também dos nossos irmãos na fé. Porque a vida, ela tem que ser em comunidade. Nós precisamos, muitas vezes, a gente está desgastado, a gente está cansado. E quantas vezes a gente não procura esses nossos irmãos na fé para nos ajudar em oração, nos ajudar nas nossas dificuldades do dia a dia. Em 1 Coríntios 12, 25 diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. Ou seja, não tem como um pé viver sozinho, não tem como uma perna viver sozinha, a gente pensando no corpo humano, não tem como os olhos viverem sozinhos. Ou seja, ou mesmo o corpo sem a boca, o que ele é, gente? Ele morre. O corpo sem o estômago, sem, enfim, o fígado, cada parte do corpo ela é importante, então a gente precisa estar conectado uns aos outros. Né? Nós temos responsabilidade um pelos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará você. Ou seja, ao mesmo tempo que a sua fé ajuda o seu irmão, a fé do seu irmão te ajuda, porque tem muitos dias que a gente não acorda, que nem eu falei aqui muito bem. Existem dias que isso é normal na vida de todo cristão. Tem gente que já pensou em desistir, não quer mais saber de nada, tá cansado. E o seu irmão na fé vai te ajudar a sair disso. Amém? E nós somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Amém? Uns aos outros, uns dos outros. A Bíblia sempre traz um contexto de união e nunca uma questão individualizada. Outro ponto é: na verdadeira comunhão as pessoas experimentam a compaixão. A compaixão não é simplesmente você dar um conselho, você ajudar o outro numa necessidade, ela vai muito mais do que isso. É você se compadecer tanto do outro, você ter, nos termos usados até empatia hoje em dia do outro, que você ajuda aquela pessoa, você está com ela todo momento que ela precisar, né? Não é simplesmente, vou ajudar o irmão com um negocinho aqui. Não, gente, é você estar junto com essa pessoa, é você se compadecer dela. Amém? É penetrar e compartilhar a dor um do outro. A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. É muito fácil a gente chegar para uma pessoa e criticar e julgar aquilo que ela está sentindo. A gente tem que se pôr no lugar dela, que muitas vezes poderia sermos nós no lugar dela. Então nós temos que ter compaixão e querer ajudar a pessoa, tirar ela daquela situação e não simplesmente julgar ou querer que as coisas mudem sem você entender o que está acontecendo com o seu irmão na fé. Então é importante a gente experimentar a compaixão. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. É de você compreender e respeitar o sentimento do outro e você oferecer formas de ajudar aquela pessoa a sair da situação em que ela está, ao mesmo tempo que você a compreende. E nós precisamos, né? Nós não podemos estar preocupados com as nossas mágoas. Nós temos que entregar elas a Jesus,
Porque muitas vezes pessoas vão nos magoar, às vezes dentro da igreja, você já magoou pessoas de dentro da igreja e vai continuar magoando, mas você precisa aprender a compaixão, você precisa aprender a perdoar o que as pessoas te magoam, as pessoas de dentro da igreja te magoam. E você precisa aprender a pedir perdão também quando você for falho, porque isso é você viver em comunidade, né? Quando a gente vive com outras pessoas, nós somos imperfeitos, vão existir coisas que podem ser que nós, né, magoemos as outras pessoas ou elas nos magoam, mas nós precisamos aprender a perdoar e pedir perdão. Amém? Então, nós precisamos compartilhar as nossas aflições, né, com os nossos irmãos na fé, os tempos de crise, os tempos de tristezas, os tempos de dificuldade na nossa vida. O grupo, ele vai nos ajudar. Jockney, ele necessitou, ele passou por todo aquele momento sozinho, os amigos jogavam na cara dele o que ele estava passando, mas a todo momento ele foi fiel a Deus, ele precisava daquele grupo de apoio, ele não tinha. E como foi difícil para ele enfrentar tudo aquilo sozinho. É lógico que principalmente tem situações que nós vamos estar sozinhos. Deus sempre foi, sempre será o primeiro, aquele que sempre vai estar do nosso lado. Mas é a importância, né, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E outro ponto é, na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a misericórdia, que é um momento de graça, né? Não só os erros, eles não são criticados. A comunhão acontece na base da misericórdia, irmão. Vamos sair dessa, eu vou te ajudar, não você apontar os erros, mas você ter misericórdia, saber que poderia ser você na situação do seu irmão. Então você tem que oferecer misericórdia uns aos outros. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e Deus, ele se compadeceu de todos, ele tem misericórdia de todos. E do mesmo modo nós precisamos ter misericórdia e perdoar os outros como Deus nos perdoou. Né? Como a gente quer pedir perdão para Deus se a gente não consegue perdoar o que os outros nos fizeram? É muito difícil, gente, muito difícil. Mas Deus, ele nos ajuda. E você, em Gálatas 3:13 diz, você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte, né? Jamais guardem rancor. Nós não podemos guardar rancor, mágoas. Gente, nós precisamos ser curados das nossas feridas, por mais difícil que seja. A cura, ela precisa vir. A cura, o perdão é uma decisão. O trabalhar é do Espírito Santo. A decisão é nossa. Amém? Por sermos imperfeitos e pecadores, né? Nós passamos por isso. A Bíblia diz, vocês precisam ter consideração para com as faltas um dos outros e perdoar os que lhes ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem, é um dever nosso, perdoar uns aos outros. Colossenses 3:13. Então, a misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para a misericórdia de Deus com as outras pessoas, né? E tem muitas pessoas que relutam em praticar isso. Mas o perdão, ele deve ser imediato. Tenha ou não a pessoa pedido perdão por ele. E a confiança, ela é reconstruída com o decorrer do tempo, né? Então, Deus, ele ordena esse perdão imediato. Agora, a confiança, o trabalhar é com o tempo. É Deus que vai tocar. Amém, gente? É isso que a gente tem para o dia de hoje. Agora eu vou fazer uma oração. Vou deixar o versículo, né? Gálatas 6:2, que diz, compartilhe os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. E a pergunta do dia de hoje é, que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? E reflita, preciso de outras pessoas na minha vida. Ou seja, nós não podemos viver sozinhos. Reflitam nisso, como que a gente pode, a partir de hoje, ter os nossos irmãos na fé conosco. O que a gente tem deixado de fazer? É ir na igreja? É ir nas células? Nós precisamos correr atrás disso, gente. Não vai simplesmente cair, né, no nosso colo. Mas a gente precisa buscar essa comunhão. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos um dos outros. Amém?